Oi, gente, tudo bem? É, essa mini aula que eu tô gravando aqui para vocês é para falar de um assunto que eu acho extremamente importante para gente que é empreendedora, que é, desculpa, será que a gente sabe de fato precificar os nossos serviços? Galera de serviços aqui, tá? Será que a gente sabe precificar os nossos serviços de maneira justa? E aí, quando eu falo justa, é justa com a gente e com o nosso cliente. Então vamos imaginar assim, ó, que aqui tem uma balança, imagina que é uma balança, e de um lado eu tenho meu cliente e do outro lado eu tenho eu como empresária. E aí no meio dessa balança, será que quando eu precifico o meu serviço, essa balança, geralmente o valor que eu cobro é um valor justo? Ou seja, essa balança fica igualizada? Eu nem sei se é igualizada, mas ela fica equiparada? É justo? Então, vamos supor, eu cobro na consultoria R$ 250. Será que esse valor é justo para o meu cliente pagar pela minha consultoria? E, ao mesmo tempo que é justo para o cliente, é justo também para mim, Renata, empresária? E como a gente vai saber se estou sendo justa ou não, se eu estou precificando de maneira justa? Pensa aí comigo, é um exercício ele mais subjetivo do que prático, do que eu não vou pedir aí para você, por exemplo, colocar, é, pensar nos custos do seu serviço, para você que os custos que você tem para manter o seu serviço em pé, a sua empresa em pé. Isso, se você não faz, faça, porque em toda precificação você tem que ter uma média aí, por exemplo, do que você gasta de internet, o que você gasta de luz, enfim, né? E aí, seguinte, depois que você. Deixa eu ver aqui, peraí. Voltei. Deixa eu ver onde vocês estão. Foi, voltei. Recebi uma ligação. É, depois, eu preciso entender se esse valor está justo. Então, a sua precificação tem que partir, obviamente, sempre de um valor, para você não tomar prejuízo. Colocando esses custos fixos e variáveis, você tem um valor aí que você tem que, de mínimo para cima. E aí você tem que, como você chega nesse preço fixo, que eu acho que é o mais interessante aqui para nós? Você pensa, fecha os olhos, pensa numa balança e coloca o valor que você cobraria, por exemplo, para fazer uma escova de cabelo, tá? Ok? Quanto é justo para você, aí, empreendedora da beleza, cobrar por uma escova de cabelo, para fazer uma escova de cabelo, fazer o procedimento de escovar o cabelo de uma cliente? Você vai ter inúmeros valores no mercado. E é esse ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Pesou a balança. Você vai ter vários valores. Mas eu quero que você, dessa vez e nessa aula, para que realmente toque o seu coração, você esqueça a concorrência, esqueça os valores que você já precificou. Imagina que você está começando hoje. E aí você pensa em toda a tua história. Você vai fechar o olho aqui comigo. Vai pensar em toda a tua história, toda a energia que você já gastou estudando para saber como faz uma boa escova. Quanto de energia você já colocou nesse trabalho? Quantos cursos, quantos networks, quantas renúncias e quantas alegrias você já teve em estudar sobre beleza, enfim. Essa é a tua história, e aí o quanto você já aplicou de energia e de sabedoria e conhecimento. E do outro lado tem esse cliente. E aí, esse cliente, por que que a gente fala sobre preço justo? Você não vai analisar se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem condição de pagar a sua escova ou não,
se ele vai achar que é caro ou barato. Nada, você não vai pensar em nada disso. Você vai pensar no que é justo para ele pagar. E aí vamos supor que você acha justo R$ 50. Você coloca R$ 50 aqui. E aí você mesmo vai sentir se para você R$ 50 está sendo muito leve para esse cliente e muito pesado para você, ou se os R$ 50 está sendo muito leve para você e muito pesado para esse seu cliente. E aí você vai chegar num ideal comum aqui entre os dois. Olha, sentiu que os R$ 50 não dá, mas os 75 está equilibrado. Ou os 35 está equilibrado. Entende? E aí você, obviamente, lembrando dos seus custos fixos e variáveis, você precisa ter um mínimo aí para, né, para se manter, principalmente você que é do espaço físico. A gente que é do digital, esse custo fixo e variável ele é menor, né? A gente não tem que manter um espaço físico tem as suas questões aí mais burocráticas e tem um valor maior que você tem que ter. Então, coloca aí no teu universo e tenta com o coração mesmo. Nosso coração é a balança, ele vai saber como você vai ser justa com você mesma e com o cliente. Tá bom? É uma mini aula, coisa rápida. Depois eu pretendo fazer uma aula completa. Mando para vocês, né, com paciência, com tranquilidade, ali pelo meu YouTube, pelo meu Instagram. A maneira. Eu tenho gostado bastante desse formato de aulas certeiras e que vão de fato ajudar eu e você nessa grande magia que é empreender. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus.